E em relação, eu vou passar a pergunta também para os colegas, que eu tenho certeza que eles têm algumas, né? Porque todo mundo parece que tem filho com alergia alimentar, né? Hoje em dia é super comum. Você tem, das suas 4, 2 tem? 4 filhos, eu tenho 2 que têm alergia alimentar. Lá em casa tem uma com alergia alimentar e uma com dermatite atópica, né? E engraçado, porque a história familiar também é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, depois que minha filha nasceu, eu descobri que o meu cunhado, que é irmão do meu marido, tinha alergia alimentar, o avô tinha asma, todo mundo tinha dermatite atópica, na família nasceu depois um monte de alergia alimentar também, e depois meu cunhado ainda desenvolveu asma na infância. Então, eu falei, bom, então, critérios para familiares. Exatamente isso. O que a gente falou no início, do que é alergia? Então, alergia é o que? A primeira coisa que você tem que ter é uma predisposição genética. Então, alergia não é para quem quer, é para quem pode. Doutor Arthur, com a palavra. Eu queria fazer uma pergunta. Você estava falando daquele tipo de alergia que pode levar a uma anafilaxia. Existe algum alimento que tem essa maior predisposição, tipo ou amendoim ou leite? E se existe algum alimento desse tipo que dá anafilaxia, que é mais potente, assim, que a gente se preocupa mais? Porque, igual você falou, o meu sobrinho tem, e ele tem amendoim, ele tem falta de ar, ele tem todas essas reações, ele anda com adrenalina mesmo. Exatamente. Então, existe, né, 2 grandes grupos. As crianças, a principal causa das crianças, as proteínas, o principal mesmo é o leite ainda, para anafilaxia, depois vem o ovo, tá? Então leite, ovo, depois algumas outras estão aí nos adolescentes e adultos. Aí a gente já coloca como principal são os crustáceos e as castanhas. Então, o camarão. O camarão é o principal dos crustáceos, né? E daí a gente tem amendoim, né? Todas as castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju. Né? Então, essas são o grande diferencial disso é que nas crianças, o leite e o ovo, hoje a gente tem tratamento para esse tipo de anafilaxia. Tá? A gente faz isso aqui no nosso consultório, que são as imunoterapias orais. A gente consegue curar essas crianças que têm anafilaxia. Agora, em relação a camarão, em relação às castanhas, a gente não tem isso ainda. Por quê? Porque em relação a leite e ovo, a partir do momento que a gente está nesse tratamento da imunoterapia oral, esse paciente, depois que entrar para comer esses alimentos, ele tem que ingerir esses alimentos diariamente. Então, como é que você vai ingerir diariamente um camarão ou ingerir diariamente um amendoim? Né? Até o amendoim, tudo bem. Aí eu tenho um paciente aqui em Goiânia que a gente teve um problema que ele teve alergia a peixe. Então, ele tinha várias anafilaxias com peixe. Então, esse a gente conseguiu fazer uma imunoterapia com peixe que ele, se estivesse fritando peixe, alguma coisa aqui, ele já entrava em sintomas. Então, esse eu acho que é o único paciente que eu tenho, que eu sei aqui do Brasil, que fez uma imunoterapia com peixe. E hoje ele tomava as cápsulas que a gente fazia, ele começou a desenvolver um pouco de dermatite atópica, a gente parou, mas hoje ele pesca com o pai, entendeu? Imagina. Então, a vida dele realmente mudou. O Dr. Theo tem uma pergunta também? Era justamente sobre isso, né? Você vai desensibilizando a pessoa a determinado alérgeno. A minha pergunta era isso, você já respondeu antes, mas isso custa caro, isso é só via oral, não precisa, no tratamento não é injetável, por exemplo, para as crianças isso é factível? Então, primeiro, a gente tem que analisar esse paciente para avaliar se ele tem alergia só àquilo. Se ele tem uma alergia, vamos dizer assim, ele tem uma alergia imediata só àquilo, e não tem outros fatores de risco que vão piorar a nossa imunoterapia. A gente está, às vezes, normalmente a gente faz uma endoscopia para ver se ele não tem uma esofagite eosinofílica também, uma doença mista ou tardia, porque senão não adianta a gente tentar dessensibilizar a alergia imediata e daqui a pouco piora a tardia. Aí o custo também depende de cada paciente. Porque isso aí é o seguinte, a gente vai começando a fazer os testes até a hora que ele começa a reagir. Então, se ele reagiu no 1 para 1 milhão, a gente vai diluir mais 100 mil, mais 1000 vezes. Então, daí cada dia da semana que ele vem ao consultório é uma concentração. Então, dependendo do teste, é um tipo.
E se esse paciente ainda, ele reage muito, ele tem muitas anafilaxias no nosso consultório, a gente usa o omalizumab, que também para fazer, então daí já tem um custo um pouco maior. Eu acho que assim, uma grande dúvida que o pessoal tem é que assim, a gente vê tão comum alergia a camarão, e a gente sabe que a alergia tem a ver com genética. Você sabe quantos casos, assim, eu tenho amigos que já tiveram que usar adrenalina, que não pode às vezes nem sentir o cheiro, começa a coçar a garganta. A questão é, se você tem alguém na família, e às vezes você vai para uma praia, e você tem medo que seu filho também tenha a mesma coisa, o que você indica, assim, é ingerir pequenas quantidades, ou sempre ingerir, ficar sempre de olho, porque ele pode desenvolver naquela hora ali uma anafilaxia, porque todo mundo tem medo. Assim, a minha esposa tem medo, a gente da minha família, quando meus filhos que são pequenos, assim, será que a gente dá, com que idade que vai deixar ele experimentar um frutos do mar? Então, essa é uma ótima pergunta, porque antigamente era ovo acima de 1 ano, frutos do mar, outras peixes acima de 2 anos, e hoje a gente está discutindo bastante em relação à janela imunológica, que é de 4 a 6 meses você tem que fazer esse paciente começar a comer esses alimentos, principalmente os mais alergênicos. Logicamente, paciente que não é alérgico já de cara, né? Então, o ideal hoje é introduzir os alimentos de 4 a 6 meses. Então, antigamente, você dava aleitamento materno até 6 meses, depois você introduzia. Hoje, a pediatria, né, os últimos estudos mostram aleitamento materno exclusivo até 4 meses e começar a introduzir os alimentos a partir de 4 meses. Os mais alergênicos primeiro. Aí, assim, você falou, eu vou para a praia, lá eu começo com poucas quantidades? Não, antes de você ir para a praia, você já faz ele comer bastante. Porque senão você chega lá e lá você não vai estar, né? E uma outra coisa, eu tenho alergia a camarão. Eu tenho bastante paciente que chega depois, que passa com outros colegas, outra pessoa que não é bem orientado. Aí eu vou lá, estou ali na frente da praia e peço um camarão para mim e peço uma batata frita para o meu filho que tem alergia a camarão. Essa batata frita, não conheço nenhum quiosque que fica trocando óleo para fritar batata frita. Ele corta o camarão ali, ou ele corta a batata e frita, essa reação cruzada ali de encostar a batata de ser frita no óleo, tudo pega essas proteínas e essa criança também, ou você, vai ter a mesma reação. Também é um perigo. É por isso que mãe que está amamentando só come em casa. Porque se eu só comia em casa, porque se eu comia fora eu não sabia se o lugar que tinha feito a panela tinha manteiga, alguma outra coisa assim. Então a gente só comia dentro de casa. Então a gente vai agora assistir uma matéria sobre alergia à proteína do leite de vaca. Não sumam daí. Quando se fala em alergia, geralmente se pensa em espirros, coceiras, pele vermelha, garganta trancada ou uma reação alérgica mais grave. Nesse tipo de reação, os sintomas aparecem de forma imediata e podem durar até 8 horas. E o contato com a substância alérgica gera reações agudas que podem até levar à morte, dependendo da dose de contato e do nível de reação. Mas algum outro tipo de alergia, que é a alergia tardia, ou também conhecida como hipersensibilidade alimentar. Nesse tipo de alergia, nem sempre há reações imediatas, podendo acontecer até 72 horas após o contato, o que dificulta bastante a identificação do agente causador. Esse tipo de alergia gera reações imunológicas e inflamatórias no corpo todo e pode manifestar das mais diferentes formas: enxaqueca, dificuldade de engravidar, depressão, doenças autoimunes, dificuldade de perder ou ganhar peso, inchaço, coceiras no ouvido ou nos olhos, produção de muco excessivo, alterações de humor, cansaço, intestino preso, dentre outros. O meu pai, ele tem uma certa intolerância com o leite, né? Ele não pode tomar leite, que ele tem diarreia. E a minha mãe não. Então, a minha enzima, a minha lactose ficou aí no meio do caminho, né? Entre a do meu pai, que não funcionava, e a da minha mãe. E agora, pelo visto, ela parou de uma vez, né? Então, eu realmente não tenho condições mais de usar leite nem derivados de leite. Quem
Quem é alérgico ao leite de vaca pode apresentar desde sintomas bem leves, como uma urticária na pele, até reações bem graves, como choque anafilático, que é a reação alérgica súbita que pode ser fatal. As alergias alimentares são cada vez mais comuns entre as crianças e são provocadas pela reação do organismo a alguma proteína presente no alimento. Esse nutriente é absorvido pelo intestino, mas causa reações devido à sensibilidade do organismo. Diante da suspeita, o bebê deve ser levado ao pediatra para que seja feito o diagnóstico correto e, caso confirmado, é importante já iniciar o tratamento. No caso da ALV, a pessoa é alérgica à proteína presente no leite e seus derivados, como queijos, manteiga, requeijão, ricota, iogurte, creme de leite e doce de leite. A alergia alimentar tem se constituído num problema em todo o mundo, principalmente para as crianças, que são mais vulneráveis de apresentarem alergia alimentar, mas a verdade é que a qualquer idade, em todo o mundo, aumentam os casos de alergia alimentar. É muito importante nessa introdução que esteja bem claro que quando se fala em alergia alimentar, nós estamos nos reportando a reações adversas aos alimentos que provocam resposta imunológica nos indivíduos. Então, quando se diz alergia alimentar, estamos falando de alguma proteína da dieta, de uma forma anormal, ativou o sistema imune. E nesta ativação, então, através desta mediação imunológica, ocorre a resposta inadequada aos alimentos. Isto é alergia alimentar. Na maioria dos casos, os sintomas da ALV aparecem quando a criança começa a consumir leite de vaca e derivados. A possibilidade também da alergia surgir mesmo em bebês nutridos exclusivamente de leite materno, por conta da alimentação da mãe. Nessas situações, é recomendado que a mãe evite o consumo desses alimentos. A intolerância à lactose causa sintomas como náuseas, gases, inchaço e diarreia. Embora a intolerância à lactose possa gerar grandes desconfortos, não apresenta perigo como pode ocorrer com a ALV. Ele não pode comer nada que tenha lactose. Ele não pode beber leite. Ele tem alérgico à lactose. O Matheus, ele além da alergia alimentar, ele também tem alergia ao toque. Então ele não pode, por exemplo, agora eles estão fazendo o lanchinho. Então se alguém derrumar um Danone e ele encostar, ele também teria reação. Eles adaptam a aula para ele. Quando não é possível, elas falam: mãe, manda alguma coisa para ele poder ingerir junto com eles. Então é bem bacana essa parceria assim, que foi desenvolvida entre escola e a família. Então agora a gente está finalizando esse bloco. Eu queria agradecer a presença do Dr. Daniel Strozzi, que falou um pouco para a gente sobre alergia alimentar, principalmente alergia à proteína do leite da vaca. E no próximo bloco, o Dr. Arthur Limonge vai entrevistar o Dr. Theo Rodrigues, que é urologista, que vai falar um pouco sobre doenças da próstata. Até mais!